já quero começar pedindo perdão para vocês, ok? Porque às vezes eu me empolgo e escapo algumas coisas. Estava falando ali com o pastor, né? O meu testemunho é um testemunho pesado. Eu tento cuidar, irmão, mas às vezes pode sair uma coisa ou outra que pode deixar você um pouco constrangido, mas é o testemunho que Deus me deu, né? O testemunho de Jesus sobre a minha vida. Eu tive o prazer agora de, nos últimos retiros de integração, por muitos anos, inclusive no de vocês, né? No primeiro retiro de integração de vocês, depois, alguns anos depois eu voltei, eu contava muito sobre o que o diabo fez, né? E nesses últimos retiros da Alcance Curitiba, eu tenho tido o prazer de ministrar a palavra do Espírito Santo e contar aquilo que Deus fez na minha vida, né? E tem sido maravilhoso para mim ver a inversão de chaves. Mas hoje, infelizmente, no meu testemunho, às vezes eu falo um pouco mais da época em que eu andei perdido e acaba que, por causa de tempo, a gente só dá uma pincelada ali, né, na fase da conversão. Mas eu sou curitibano, nato, nascido, crescido e criado em Curitiba, né? Esse sorriso aqui é falso, é só porque eu estou aqui em cima, né, com o microfone na mão. Não, brincadeira, gente, nós estamos quebrando essa história lá em Curitiba de que curitibano é antipático. Não tem. Pelo menos na Alcance não tem curitibano antipático. A gente é tudo simpático, irmão. A gente todo sorridente, né? Aliás, hoje eu até me estranhei, que eu vinha puxando papo dentro do avião, dentro do aeroporto, e o povo estava até estranhando, assim, a gente mais solto, né? E eu cresci numa família comum, né? Uma família normal, sem nada extraordinário. Meu pai era metalúrgico, minha mãe do lar, né? Tive uma vida tranquila, vamos dizer assim, né? Não tinha riqueza, mas não faltava nada, né? Sempre fui um bom aluno, sempre, né, fui reconhecido pela minha família como alguém que dava bom testemunho, né? Com quase 16 anos eu conheci um político local, né, que era vereador lá em Curitiba, e eu comecei a trabalhar com ele, ali com 19 anos eu já tinha a minha estrutura de vida desenhada já, né? O vereador já tinha passado a ser deputado, eu continuava sendo um dos assessores dele, né? Conheci a pastora Vanusa, que na época não era pastora, conheci a Vanusa e nós namoramos e decidimos nos casar. E até aí, irmão, estava tudo 100%. Eu era daqueles caras assim que, quem aqui já usou essa frase maldita? Ele só não tem Jesus. As pessoas olhavam para mim e falavam isso. Ele só não tem Jesus. Mas eu era bem educado, tinha me dado bem na vida, estava bem empregado, né? Eu e a Vanusa nos casamos, fomos morar na nossa casa própria, tínhamos o nosso carro bom, né? Estava tranquilaço mesmo. Mas não tinha Jesus. E eu me lembro que muitas vezes eu tinha um vizinho que ele era pastor da Assembleia de Deus. E muitas vezes ele bateu na minha casa para falar de Jesus para mim. Acho que ele acompanhava as bagunças, acompanhava as chegadas, né, noturnas, acompanhava a minha vida através. Meu pai era dono de um bar muito grande lá na região, e ele ia lá falar de Jesus para mim. Mas eu nunca dei ouvidos para ele. E aí começaram os problemas no matrimônio. Eu sei que aqui em Goiânia você casa e não tem problema, mas lá em Curitiba a gente casa e um tempinho depois os problemas começam, né, irmão? Lembro que a primeira briga lá em casa foi por causa da pasta de dente. Quem já brigou por causa do tubo de pasta de dente aí, vai entregar a idade, né? Porque na minha época a pasta de dente era de alumínio. E aí eu era TDAH, só não sabia na época, né? Mas eu era daqueles que eu comprava aquela coisinha de pôr no fundo da pasta, Jorge.
e ia enrolando ela. E a Vanusa era daquelas que abria a pasta novinha, pegava no meio e apertava. E aquilo me deixava doente. Então foi a nossa primeira briga, né? Foi a briga mais engraçada, que a gente conta nos retiros de casais, mas depois começaram a vir as brigas de verdade, os problemas de verdade. A Vanusa resolveu fazer faculdade e eu comecei a ficar com muito tempo livre no meio de pessoas que não eram boas. Aquele texto de Provérbios que diz, né, as más companhias corrompem os bons costumes, ou seja, me diga com quem andas e te direi quem és. É o ditado que saiu deste versículo de Provérbios, é verdadeiro. Eu andava com algumas pessoas no meu trabalho que tinham a vida completamente perdida. E eu me lembro que, num final de semana específico, durante uma eleição, durante uma campanha, né, de eleição, eu descobri que a Vanusa tinha estragado o meu nome. E uma das únicas coisas ali que eu tinha muito orgulho na minha vida era de ter um nome limpo, né? Eu era daqueles metido que comprava as coisas à vista, ou se parcelava em poucas vezes e fazia questão de pagar em dia ou até antecipadamente. E eu me lembro que quando nós nos casamos, existia na época o Unibanco, e eu fui e abri uma conta conjunta com ela e para ela usar. Eu tinha minha conta, eu abri uma conta conjunta para ela poder usar, porque ela vinha de uma realidade diferente da minha financeiramente, e eu esqueci daquilo. E aí um belo dia o gerente me liga, né, perguntando para mim se eu ia querer renovar o empréstimo. Eu falei, que empréstimo? E aí eu fui descobrir que ela já estava no terceiro ou no quarto empréstimo, pagando empréstimo com empréstimo, e o meu nome já estava quase no Serasa, acabou indo para o Serasa por causa daquilo depois, e a gente entrou num buraco, e por causa daquilo eu fiquei muito revoltado. E como eu passava muito tempo sozinho, porque ela estava na faculdade, e aqui eu quero abrir um parêntese e dar uma dica, irmão, tempo de estudar é antes do casamento, né? Depois do casamento, aproveite a era do estudo online, né? Mas esteja presente, porque a experiência que a gente tem como pastor é justamente de quando a pessoa resolve, né, deixar o cônjuge sozinho para fazer, a não ser que exista uma direção de Deus para isso, mas na maioria das vezes não acaba dando ruim, irmão, acaba dando ruim. Então, e aí eu tomei uma decisão. Até então, queridos, eu era o príncipe. Ela tinha casado com o príncipe, né? Como eu disse, só não tinha Jesus. Mas eu tomei uma decisão. Numa noite que nós brigamos por causa da questão dos empréstimos, eu saí, fui para uma festa, e eu tinha os meus amigos, e eu comecei a ver eles naquela movimentação toda, e eu percebi que eles iam fazer algo que eu nunca participava. Eu sempre ia para casa mais cedo. E eu me lembro que eles falavam que, e eu chamo ela assim até hoje, que eu tinha que voltar para a minha polaquinha, né? Se der risada agora, não vai para o céu, tá, irmão? Meu apelido era Magrão, e aí eles falavam, ó, Magrão tem que voltar para casa, para a polaquinha dele. E aí era onde eles faziam tudo que tinha que fazer. Nós fazíamos as festas para os formadores de opinião, para as pessoas que iam lá para conhecer o deputado, e depois daquela festa a gente fechava o escritório e fazia, né, eles faziam a festa deles, né? E naquela noite eu resolvi ficar para aquela festa. E até então, estava com 21 para 22 anos, nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, né, não tinha contato nenhum com esse mundo. Apesar do meu pai ser um dono de bar, eu não fazia parte daquela realidade. E naquela noite eu conheci a dona Cocaína. Eu me lembro que eles entraram num quarto, num local onde tinha um fogão, né? Não era um quarto, era um local onde tinha um fogão lá. E aí eles colocaram ali
um prato naquele fogão e esquentaram aquele prato. E eu fiquei olhando para aquilo e eles colocaram ali a cocaína sobre aquele prato. E eu me lembro, nós estávamos em 4 ou 5 e eles fizeram ali 4 ou 5 carreiras. E aí eu era desconhecido daquele grupo e aquele meu amigo que me levou, ele falou, não, o Magrão vai ficar com a gente hoje e tal. E aí o amigo dele pegou o canudo e me entregou na mão. Então vai você primeiro, porque eles acharam que eu estava de onda, porque eu nunca tinha participado. E eu olhei para aquilo, falei, pô, está me devolvendo meu dinheiro, né? Tipo, o que eu faço com isso? Eu não sabia, não tinha noção. Falei, não quero meu dinheiro de volta, eu quero participar com vocês. Meu amigo me cutucou, falou para você cheirar, cara. Põe no nariz e cheira. E eu olhei para aquele prato, falei, então tá bom. E eu me lembro que eu abaixei naquele prato e eu cheirei todas aquelas carreiras que estavam ali. Foi a primeira vez que eu usei drogas. A minha garganta começou a fechar depois de alguns minutos, e eu não conseguia respirar, e eu comecei a me sentir muito mal, e eu falei para eles, falei, olha, eu estou me sentindo mal. E eles começaram a dar risada. Eu falei, não, seus loucos, estou mal mesmo, eu acho que eu estou tendo uma overdose. E aí meu amigo falou para mim, falou, não, cara, isso aí é assim mesmo, é o que tem que acontecer, é isso aí. Eu falei, nossa, mas tem que dar um jeito, cara. Eles vieram com um copão assim de cerveja, me deram, e eu virei aquele copo de cerveja numa só. Não resolveu. Aí um gritou de lá, dá um bag para ele que resolve. E aí eu conheci a terceira droga da mesma noite. Já tinha ido a cocaína, foi o álcool, e aí veio a maconha. E foi tão engraçado que quando eu lembro hoje, parece que foi tão rápido. Parece que em algumas semanas eu estava afundado naquela vida. Eu comecei a participar daquelas festas cada vez mais, e aí vem, né, o problema que hoje eu compreendo por causa do diagnóstico, mas o TDAH ele tem uma característica de se viciar nas coisas que dá dopamina barata muito fácil, e eu me enfiei naquilo, e quando eu vi, eu já estava usando mais drogas que aqueles meus amigos que me levaram para aquilo. Porque eles usavam a droga. E eu comecei a andar com quem vendia a droga. Comecei a andar com traficantes da região, com pessoas que faziam o comércio. E eu sempre tive uma característica, eu nunca fui de fazer algo mal feito. Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu me dediquei a fazer na minha vida, eu fiz bem feito. E logo eu já não estava mais caminhando com aqueles caras, eu já comecei a caminhar com os caras que vendiam a droga para aqueles caras que vendiam a droga. E comecei a fazer um intermédio ali, né? Tinha muitos amigos que tinham dinheiro, mas tinham medo de comprar droga. Eu tinha liberdade, porque era assessor de deputado, tinha contato com aquelas pessoas, caminhava pelas favelas da região lá com muita tranquilidade. E quando eu vi, eu tinha virado um traficante. Entrando e saindo daqueles lugares, eu comecei a me sentir desprotegido. E aí um amigo falou para mim, cara, você precisa comprar uma arma. E correram para lá, correram para cá, e me apareceram com uma arma, e eu comprei a minha primeira arma. E é lógico que eu não podia ficar só em ter a arma. Eu comecei a andar com algumas pessoas que comercializavam armas, logo eu estava comprando e vendendo armas. Comecei, procurei alguns policiais, amigo meu, na época, por causa do trabalho, conhecia, o deputado ao qual eu trabalhava, ele agia muito dentro da PM, da Polícia Civil lá em Curitiba, e logo tirei meu porte de arma, então eu andava com uma arma, Madalena, com porte, e com 2, 3, sem documento,
E ninguém me revisava, porque chegava no lugar, eu me apresentava, falava, estou armado, tenho porte, sou assessor de deputado, né? E eu tinha uma certa tranquilidade para me envolver nesse mundo. E, queridos, é uma linha do tempo tão bagunçada que é difícil saber o que veio antes e o que veio depois. Mas a essa altura, eu já estava ali pelos meus 24, 25 anos, a essa altura eu já estava tão afundado que eu já tinha traído a minha esposa, eu já mantinha 4, 5 amantes, normalmente, era normal. Eu tinha todo tipo de relacionamento pregresso, participava de todo tipo de bagunça, de prostituição. Eu estou tentando ser bem polido, tá, Jorge? Você me dá uma olhada, uma piscada, assim, se eu passar da linha que eu volto, porque a Vanusa não está aí hoje, vai ter que ser você. Você não é bonitinho que nem ela, mas vai ter que servir. E eu estava ali, me entregando cada vez mais para aquilo, só que, pasmem, até aqui, ninguém sabia, nem a Vanusa. A Vanusa não andava comigo dentro da política, ela não participava, ela não gostava, ela nunca gostou, né? Mas era o que eu fazia para ganhar a vida quando ela me conheceu. Mas ela não ia, era muito difícil ela ir numa festa, numa reunião, ela era professora, então ela passava o tempo todo envolvida lá com as crianças dela, até hoje é nós que cuidamos do Kids, da Alcance Curitiba, e ninguém sabia, eu tinha uma vida dupla, coisa de filme. Hoje, às vezes, eu fico olhando para trás assim, e falo, pô, cara, os caras podiam descobrir, fazer um filme, né? Eu era tão pirado que eu achava que eu era bom, gente. Eu estava tão perdido naquela vida que eu achava que eu era bom. Eu achava que não tinha nada errado. Porque eu não prejudicava ninguém até então. Eu não roubava até então. Mas é aqui que as coisas mudam. Porque daí eu conheci, mais ou menos nessa época, eu conheci o crack. Numa noite a cocaína tinha acabado, e a gente estava numa festa, e um maluco se levantou lá, com um cachimbo de crack, e eu coloquei aquilo na boca e fumei. E aqui eu quero fazer um alerta, principalmente para os jovens. Droga não é uma coisa ruim. Ruim no sentido de ser ruim de usar. Não. Quando você usa, é bom. Porque o diabo não é burro. Ele não vai te oferecer uma coisa que você não vai gostar. O diabo sempre vai oferecer algo que vai ser satisfatório para você. As pessoas ficam escandalizadas quando a gente diz isso, né? Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, e aí, guarda essa frase que eu vou dizer aqui para o final, tá, irmão? No final eu conserto ela, tá bom? Mas até os meus 25 anos, eu nunca tinha tido, em todas as minhas bagunças, com mulher, com droga, com pancadaria, enfim, eu nunca tinha tido uma sensação de prazer tão grande quanto aquela primeira vez que eu fumei crack. É um êxtase. É um êxtase, é algo que transporta você para uma dimensão que não existe. É algo, sabe? Só que, aí vem a pegadinha. É só a primeira vez. É só a primeira vez. E é por isso que as pessoas se viciam. Na primeira vez eu larguei cocaína, eu larguei crack, o álcool já não era mais tão atrativo. E aí você fica em função, e é por isso que eles usam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque você fica buscando aquela primeira sensação que você teve e você não acha. E aí tem até um apelido para isso.
Eles chamam de estiga. O cara fica estigado, buscando aquela sensação. Chegou uma época em que eu queria tanto aquela sensação de novo, que eu ficava alguns dias sem usar, para tentar chegar naquela sensação da primeira vez de novo, mas nunca mais eu tive. Nunca mais eu tive. Então eu estava ali, viciado em crack, envolvido com tráfico de arma. Aí eu comecei a me envolver com tráfico de mulheres por causa de prostituição. Comecei a me envolver com roubo de carro, com quadrilhas que roubavam. E aí, um belo dia, o deputado descobriu que eu estava envolvido nisso tudo. E me deu a mãozinha. 12 anos de serviço. E ele disse para mim: cara, não posso mais vincular a minha imagem com a sua. Porque tua casa vai cair. Já fazia um tempo que eu e a Vanusa estávamos tentando ter um filho, não tinha conseguido. E ela engravidou. Só que, no início, nos primeiros meses que ela estava grávida, ela descobriu quem eu era. Porque daí começou a ficar público. E me largou. Com toda a razão. A Vanusa nunca foi mulher de bandido. Porque quando ela descobriu que eu era um bandido, ela me largou. E aí a minha situação ficou tenebrosa. Eu me joguei naquele mundo. Eu fui morar nos fundos de um prostíbulo com 2 mulheres. Só que minha vida pregressa não parava aí. Eu me envolvi em todas as outras coisas na área sexual também. Então, foi tão pesado, foi tão deturbada essa área, que um belo dia eu conheci um grupo de brasileiros que moravam na Rússia. E eles praticavam algo chamado necrofilia. Nós começamos a trocar fotos. E eu comecei a me preparar para aquilo. Que a outra coisa que o diabo faz com o cidadão, depois de um tempo, é começar a jogar ele no lixo. Ele começa a gostar de lugares obscuros, de coisas obscuras. Já viu como, tirando a parte do Volts, já viu como alguém que está endemoniado gosta do escuro, do preto, da roupa preta? Mas no Volts a gente tem um motivo, né, irmão? No Volts nós estamos com Deus, não estamos endemoniados. Mas cada vez mais esse lado obscuro, esse lado sujo. Eu já não tinha mais prazer de estar na minha época, não sei como é que vocês chamam hoje, mas na minha época chamava discoteca, né? Tá em discoteca, tá em bailão, né? Eu não tinha mais prazer de estar nesses lugares. Eu queria estar em lugar sujo, em prostíbulo de bairro, em boteco de favela, né? Eu brinco que eu gostava daqueles botecos que tem só um bêbado que está no balcão, que parece que ele nunca sai de lá. Toda vida que você passa lá, ele está sentado no balcão, aquela luzinha até pisca assim de vez em quando, né? De tão ruim que é o lugar. E eu tinha prazer em andar nesses lugares. Eu estava com menos de 60 quilos. Eu virei outro parênteses, né? Vocês já perceberam como o usuário de crack, todos eles têm o mesmo biotipo? A feição, parece que são todos irmãos. Isso é demônio, gente. É ação de demônio. O demônio ele começa a transformar a parte física da vida da pessoa, depois de um tempo que ele possuiu aquela alma. E aí, a Vanusa me rejeitou, a família me rejeitou, os amigos não queriam nem saber de me ter por perto.
Eu estava praticamente sozinho. Eu brinco que eu brinco, né? Hoje, gente, deixa eu falar para vocês. Às vezes parece loucura a gente dar risada de uma coisa dessa. Não é que a gente está curado, tá, irmão? Quando você vê alguém dando testemunho, dando risada de coisa ruim, é porque a pessoa está curada, tá? Tem coisas que a Vanusa, por exemplo, se ela não estiver assistindo, mas ela me acompanha para dar esses testemunhos, né? Quando a gente teve o casamento restaurado, eu sentei com ela e eu contei tudo. Quando ela resolveu voltar para mim, eu sentei e contei tudo. Ela sabe tudo, né? Então, não fiquem escandalizados, tá? Isso, né? E eu brinco que nem a minha mãe acreditava mais em mim. Mas a minha mãe, ela acreditava em Deus. Ela acreditava que Deus podia mudar. Por quê? Porque meu pai e minha mãe eram desviados. E aqui, gente, fica uma dica para todo mundo, né? Sei que vocês têm o costume de apresentar crianças aqui, mas não normaliza esse momento. Tá? Eu fui apresentado na igreja, e apesar de todo o desvio que a minha vida tomou, Jesus estava atrás de mim. Porque eu fui consagrado a Ele, eu pertencia a Ele. E apesar dos meus pais serem desviados, de eu ter crescido, meu pai se desviou por causa de problemas na igreja, ele tinha ódio da igreja, ele tinha raiva de pastores, ele tinha raiva, né, do povo de Deus. Eu cresci ouvindo isso dentro da minha casa, eu internalizei isso, tanto que quando eu estava ali no auge mesmo, que eu abria, eu tinha uma biqueira lá nesse lugar onde eu morava com essas prostitutas, eu era violento se alguém viesse falar de Jesus para mim. Eu me lembro de um crentezinho, uma vez, coitado, eu acho que ele teve um desviozinho e ele entrou no bar lá e pediu uma cerveja daquelas pretas, não sei se existe aí daquele tipo de cerveja, e eu me lembro que ele estava sentado bebendo aquela cerveja e ele me viu ali envolvido com as minhas coisas, e eu era escrachado, assim, eu era daqueles que eu chegava com a droga, eu deixava em cima da mesa, a arma em cima da mesa, eu não estava nem aí, não tinha mais amor à vida. E ele virou para mim, e ele quis pregar para mim lá dentro, né? Eu falei, cara do céu, você é muito cara de pau mesmo, né? Enchendo a cara de cachaça, aí vai querer falar de Jesus para mim, cara. Mas eu dei-lhe uma surra naquele cara, coitado. Eu acho que depois ele voltou para a igreja. Deixou de ser sem vergonha. Só que aí, queridos, eu perdi tanto a linha, mas tanto a linha, que eu tinha algumas pessoas que caminhavam comigo ali, que me ajudavam, que, né, nessa altura já estava morando na favela, porque meus pais, quando eu saí da casa da minha esposa, eu fui morar com os meus pais, aí meus pais me expulsaram de casa, e eu entrei numa briga uma noite, e a coisa foi tão feia, que as pessoas que andavam comigo começaram a ficar com medo de mim. E eles deram um jeito de encontrar os meus pais estavam no litoral paranaense, 100 quilômetros de Curitiba. Na época não tinha celular assim à vontade, né, irmão? Meus pais não tinham celular. E eles deram um jeito de achar alguém que conhecia os meus pais, que conseguia um telefone no litoral para falar com a minha mãe, para pedir ajuda. Porque eu estava tão raivoso que eu estava atacando as pessoas que eram minhas amigas. E eu me lembro que a minha mãe me ligou, porque nós tivemos essa briga na parte da manhã. Nós já tínhamos tido um problema à noite, nós tivemos essa briga na parte da manhã, e eu voltei a si, 6 horas da tarde, quando alguém colocou o telefone na minha orelha, um telefone sem fio, e eu ouvi a voz da minha mãe. A minha mãe chorando do outro lado, dizendo, filho, o que você está fazendo? E eu voltei a mim, tipo o gagareno mesmo, irmão. Voltei a mim, todo sujo de sangue, todo estrupiado, gente berrando.
gente querendo me esconder, porque a polícia estava atrás de mim, porque tinha gente atrás de mim. E aí a minha mãe falou, eu estou subindo, e eu tive um relampejo assim de consciência, e falei, não precisa vocês subir, deixa que eu vou descer. Vou dar um jeito aqui. E eu me lembro que daí logo apareceu um tio meu, família é assim, né? Eles vão se organizando. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens. Cadê os jovens daqui? Só estou vendo careca. Jovens, valorize as suas famílias. Isso vale para todos, não só para os jovens. Valorize as suas famílias, porque no final é só eles que sobram. No final todo mundo some, irmão. E eu me lembro que quando eu dei por mim, tinha um tio meu lá, que eu não via décadas já, parado com o carro na frente, me botou naquele carro. Ele já tinha conseguido a chave da casa da minha mãe, me levou para a casa da minha mãe e começou a pregar para mim. Ele era da Universal. E eu me lembro que nós chegamos lá, eu sentei na sala, abri 1 litro de uísque e comecei a beber enquanto ele pregava para mim. Eu dava risada dele, eu estava ali, porque a gente estava esperando amanhecer para mim poder pegar o ônibus. E de madrugada, ele ligou para o Fala que eu te escuto. Tive um relampejo esses tempos, conversando com ele, ele me contando. E eu falei com aquele pastor, não me lembro, né, do que foi conversado, e dali eu desci, e aí a minha mãe chegou para mim e falou, olha, nós precisamos procurar ajuda para você. Eu falei, ok, eu já entendi que eu também preciso, mas e aí? Como é que vai ser? Voltamos de lá, começamos a procurar ajuda. Gente, é muito difícil sintetizar isso tudo em 1 hora, tá? A última vez que eu dei meu testemunho completo foram quase 4 horas no retiro. Foi um desafio. E aí eu lembro que a minha mãe achou uma psicóloga que me encaminhou para o Alcoólicos Anônimos. Aí, dali uns tempos, os caras me expulsaram do Alcoólicos Anônimos, me mandaram para o Narcóticos Anônimos. E o Narcóticos Anônimos foi muito bom para mim, porque eu encontrei uns amigos antigos que eu tinha perdido, voltei a usar droga. E aí, irmão, essa altura eu já tinha passado por tudo. Espiritismo, por tudo que falava que dava certo, eu fazia. Tudo que falava que eu queria... Eu cheguei a um ponto que eu não estava dando mais conta, mas eu continuava usando e fazendo essas coisas. E eu me lembro que uma noite eu desci para a favela, não sei se isso é ofensivo falar aqui, mas lá em Curitiba é o termo que a gente usa. Eu desci para a favela e quando eu cheguei na casa de um amigo, eu tremia e chorava e eu dizia para ele, eu não quero mais usar essa porcaria. Eu estou substituindo as palavras, tá? Porque não era bem essas, tá, irmão? Pensa na boca de latrina. Era assim que a minha boca era. Eu não falava uma palavra do português comum, eu só falava gíria. E eu falei, cara, não dou mais conta, eu tenho que parar com isso. E eu me lembro que eu chorava tanto que ele teve que fazer o cachimbo, colocar na minha boca com a droga e acender, para daí eu me acalmar. E aí eu falei para ele, cara, aqui tem outro detalhezinho, não sei se tem alguém aqui que ainda está preso nisso, ou né, convive, mas, cara, essa história de que a gente não lembra, mentira, tá? A gente lembra de tudo. É uma coisa ou outra que acontece lá no meio da madrugada, que escapa da memória, mas eu tenho lembrança de quase tudo o que eu vivi. E eu me lembro que eu falei para ele, falei, cara, nossos filhos, a Vanusa estava para ter o filho já a essa altura, eu falei, nossos filhos vão ter vergonha de nós. Ou já tinha tido, enfim. Falei, cara, nós somos correria, nós somos vagabundo. Eu preciso mudar isso, cara. Eu vou dar um jeito. E a hora que eu achar, eu volto aqui. E eu saí dali, aquele dia, resolvido.
E aquelas cristocidências, né? Eu lembro que era de madrugada, eu estava voltando para casa, de a pé na rua, passou um cara com um carro e falou, magrão, eu olhei, não conheci, mas o cara estava com um cadete, GSI na época, irmão. Eu falei, o cara tem dinheiro, né, velho? É amigo, né? Se tem dinheiro e me conheceu, é amigo. Cara, e tal, tá indo para casa? Eu falei, não, estou indo tomar uma saideira, quer ir junto? E estava duro, não tinha dinheiro. E nós fomos para um balcão de um prostíbulo. E eu, no caminho, dentro daquele carro, fui contando para o cara o que estava acontecendo, porque ele me encontrou na rua chorando. E aquele desespero, né? E nós estamos ali, mulher de um lado, bebida do outro. E aquele cara vira para mim e fala, cara, diante de tudo isso daí, eu vou te falar só uma coisa. E você não precisa me dizer nada, mas eu vou te... Isso era de terça para quarta, irmão. Ele falou, lá em casa tem um negócio chamado célula. Minha mulher é crente. Você não quer ir lá? Vai ser 8 horas da noite. Mas isso já era quase 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã. Falei, cara, tá bom, já tentei tanta coisa, velho. Vou lá também. E, cara, bebemos, fizemos tudo que tinha que fazer, ainda fomos para a favela, usamos droga. Eu me lembro que eu saí de lá, eu tinha, nessa altura, o deputado, quando me mandou embora, ele me botou num cargo de comissão. Sabe onde, Jorge? Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Eu trabalhava com TI e eu fazia análise ali de algumas coisas e eu trabalhava um dia no mês. Tinha um dia no mês que eu tinha que fechar aquilo tudo para pagar os hospitais do SUS. E, cara, eu vou dizer para você, eu era meio responsável. Eu tinha um fiozinho de caráter no negócio. E eu me lembro que eu fui para lá, fiz o que eu tinha que fazer e voltei para casa, né? Noite inteira acordado, virando. Cheguei em casa, perto da hora do almoço, deitei no sofá assim, minha mãe estava terminando o almoço, e eu virei para ela e falei assim, mãe, você lembra do fulano? E já não tinha mais segredo, né, irmão? Todo mundo já estava sabendo quem eu era. Ela falou, lembro. Eu falei, pois é, encontrei ele essa noite, umas conversas, negócio de célula, negócio de crente na casa dele. Eu lembro que ela fez assim no fogão e falou, vai lá conhecer, filho. Eu falei, acho que eu vou lá. Dormi à tarde, depois levantei, fui para lá. Cheguei lá, aquela crentaiada, tudo doida, né? Tudo animado. Quando aparece, já viu com célula que só tem crente quando vem um louco do mundo na célula? Fica todo mundo assim, parece que viu um doce, né? Parece que viu pamonha. Piqui. E eu cheguei naquela célula e daí tinha um louco, só que daí, já de cara deu ruim, porque o líder da célula era um cara que eu conhecia, que era maconheiro, que era traficante, que frequentava os bares do meu pai, que vendia, chegou a fazer negócio de arma comigo. Aí eu olhei para o meu amigo e falei, cara, você está de brincadeira comigo, né, velho? Eu estou querendo escapar do bagulho, você vai me trazer na casa do fulano? Não, vai devagar, cara. Veja, presta atenção, o cara já faz aí, já quase 10 anos que o cara está fora dessa vida aí, fica tranquilo, escuta o que ele tem para falar. Eu falei, mas olha só, né, cara, e já fiquei azedo. E esse cara pregou, e esse cara, no meio da pregação dele, ele vira para mim e ele fala assim, e Deus me mostrou o que você anda pensando. E tinha uma coisa que aconteceu que eu não tinha contado para ninguém. Porque assim, chegou uma altura, querido, que a coisa ficou tão feia, que meus inimigos queriam me matar, meus amigos queriam me matar, eu queria me matar, mas eu não morria. Já tinha tentado dar tiro na cabeça, já tinha tentado entrar em briga para morrer, não tinha dado certo, eu fiz cada loucura para ver se morria e não ia. E aí eu tinha enfiado uma coisa na cabeça.
que eu ia começar a me relacionar com pessoas que tinham AIDS, para mim pegar AIDS e morrer. Porque daí não tinha como voltar atrás na última hora. E eu tinha feito isso com algumas pessoas. Cheguei aí no enterro de algumas delas, que estavam já nos finalzinhos, homem, mulher, enfim. E ele vira para mim e fala: Deus me mostrou que você está tentando pegar AIDS para morrer. E eu falei: opa, agora o negócio ficou sério. Virou uma chave. Mudou. E eu me assustei. Vocês veem a importância da célula, irmão. E aí no final, ele terminou de pregar, lembrou que só estou eu ali, né? E ele olha assim para todo mundo e fala: e se por acaso alguém que está aqui, que ainda não conhece Jesus, e todo mundo olhando para mim, né? Quiser aceitar Jesus, hoje é a hora, né? E eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, fiz aquela oração, e as coisas, né, que nem deram tudo certo, e eu estou aqui hoje pregando para vocês. Mentira, né? Organizações Tabajara, quem lembra? Aí, ó, tem uns aí que não era crente ainda, né? Ou já era, né? É entre vocês e Deus, não quero nem saber. Nada. Já saí dali mesmo, já no quintal do cara, acendi um cigarro, o meu amigo já me deu um cutucão. Louco tem dessas coisas, né? Eles querem respeitar, mas não sabem respeitar, né? O cara não pode fumar aqui, velho, os caras são crentes, o cara não fuma. Então tá bom. Eu falei: e agora, como é que nós fazemos? Ele: não, você vai para a igreja comigo, com a minha mulher, eu tenho que voltar também, e eu já aproveito, nós voltamos, e já combinamos, domingo nós vamos na igreja. E aí, domingo ele passou, me pegou, a gente foi para a igreja, terminou o culto, ele falou para a mulher dele: eu vou deixar você em casa, depois eu vou levar o Anderson. Mas eu fiz as contas, falei: cara, minha casa era no caminho, né? Tipo, por que ele não me deixa primeiro? Não, porque ele deixou a mulher dele em casa e a gente foi para a favela usar droga. E nas próximas semanas isso foi acontecendo. E aí passou um tempo, eu cheguei para ele e falei: ô cara, larga de ser sem vergonha, rapaz. Você não viu que o pastor está ensinando aí? Que a gente tem que ter palavra? Tem que ser homem de uma palavra só? Que isso, mano? Para de passar para me pegar e ir para a igreja, passa só depois, a hora que você for para a favela, que eu vou com você. Irmão, eu experimentei de um tudo. Eu pus a Bíblia à prova, irmão. E eu descobri que aquele texto que diz que quando a casa está limpa e adornada, o diabo volta com mais, o demônio volta com mais 7 amigos, é verdade. A minha situação ficou tão feia que eu nem saía de casa mais, eu ficava trancado no quarto, eu só ligava para o traficante trazia droga, e eu ficava usando no quarto. Não fazia mais nada da vida, porque lembra que eu tinha um cargo de comissão, eu não precisava trabalhar. Lembra dos fantasmas que a turma fala? É isso, irmão. Estava lá, não precisava aparecer. Só pegava o dinheiro e as coisas foram piorando. E foram piorando. E aí um dia minha mãe não aguentou. Ela encontrou o rapaz que era líder daquela célula. E eles eram amigos, eles se conheciam. E ela falou para ele como é que as coisas estavam. Esse cara apareceu lá na casa da minha mãe. Eu lembro que eu estava deitado no sofá, de tarde, tinha acabado de acordar. Ele entrou, olhou para mim assim. Falou: cara, você é um vagabundo mesmo, né? E começou a me nomear, irmão. Falar tudo que eu era. Covarde, corrupto. E foi dando nome. E eu olhei para aquele cara e falei: cara, esse cara é louco. Será que ele não sabe com quem que ele está falando? Só que conforme ele ia falando, eu ia dizendo: mas o duro miserável não está errado, né? E eu fui ouvindo aquilo. E aí no final ele falou assim: e domingo eu vou passar aqui e vou te levar para a igreja. Eu falei: ih, mais um, né?
Mais um, né? Passa aí, cara. O que eu vou fazer? Eu preciso dar um... Quem conhece o termo dar um pirulito? Eu preciso dar um pirulito para minha mãe, né? Para ela não ficar querendo me mandar embora de casa. Passa aí que eu vou com você lá. Passou, me levou para a igreja, começou a investir na minha vida. No dia da célula, ele vinha me buscar, ele era o líder da célula, mas ele vinha, saía do trabalho, ia para casa, tomava banho, deixava tudo pronto, vinha me buscar para mim ir para a célula. E aí eu comecei a ir na igreja com ele, comecei a gostar, porque assim, ele tinha uma família bonita, ele tinha 2 filhos, pequenininho ainda, e eu ia dentro do carro atrás, uma Brasília branca, 2 carburadores, chegava lá fedendo gasolina na igreja. Eu ia no meio das 2 crianças, assim, me sentia meio filho. E eu me lembro que o dia que a chave virou para mim, que eu realmente queria aquela vida para mim, foi um domingo, que meus pais tinham viajado, eu estava sozinho em casa. Lembra que eu falei que meu pai era dono de bar? O bar era embaixo. E eles tinham viajado, e eu me lembro que eu estava em casa sozinho, aí eu desci assim, perto da hora do almoço, abri o bar, peguei uma garrafa de conhaque, subi, coloquei aquela garrafa de conhaque em cima da mesa, peguei o copo. Quando eu fui virar o conhaque no copo, eu perguntei para mim mesmo, falei, o que eu estou fazendo? Estou me enganando eu mesmo, né? Peguei o telefone, liguei para ele, falei, cara do céu, me ajuda, eu não consigo me controlar, eu estou aqui, ó. Já vou beber, e se eu beber essa porcaria aqui, daqui a pouco eu já estou lá na biqueira de novo, e já era, mano. É mais 10 anos da minha vida. Me ajuda. Vem para cá. Ele falou, cara, não vou não. Eu estou com a minha família aqui em casa. Se você quiser, vem você para cá. Vem almoçar com a gente. E eu me lembro que eu virei aquele litro de conhaque na pia, e saí de a pé lá para a casa dele, era uns 1 quilômetro da minha casa. E eu me lembro que eu sentei, e um dia ou 2 dias antes, eu tinha sentado com ele e tinha contado todas as minhas mazelas sexuais para ele. E eu me lembro que eu sentei na mesa, os filhos dele vieram me cumprimentar, a menina me deu um beijo no rosto, o menino me deu um beijo no rosto. A esposa falou, ó, não estava esperando visita, a gente só fez uma macarronada aqui, com a carninha moída e tal. E me serviram, e ao invés de eu comer, eu comecei a chorar em cima daquele prato. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Meu filho já tinha nascido, nessa confusão, irmão, pensa a bola o balaio de gato. Falei, é isso que eu quero, cara, eu preciso disso, o que eu preciso fazer? Falei, cara, eu vou te levar para o encontro com Deus. Eu falei, é mesmo, Deus vai estar lá, né? E eu continuei, irmão. Gente, viciado, o viciado, ele sente a vontade de mudar, ele sente a emoção para mudar, mas ele não consegue mudar, irmão. Porque Satanás está ali. Enquanto tem um fio de algo dentro do corpo da pessoa, enquanto o cara está vendo pornografia, bebendo e usando droga, fumando, irmão, o diabo está ali junto. O diabo está sugando as forças. Por isso que muitas vezes a pessoa quer mudar de vida e não consegue. Porque o diabo está entrando por alguma área e está sugando as forças dela. E eu estava virado ainda. Ainda tinha dado uma melhoradinha, conseguia dar uma segurada, só usava à noite. Quando não ia para a igreja. Mas que nem lia a Bíblia, não lia. Me lembro que às vezes estava na igreja lá, o pastor mandava abrir a Bíblia, eu abria a Bíblia, dali a pouco o irmão do lado me cutucava, falava, me tá de ponta cabeça. Estava nem aí, abria para fazer de conta. Mas aquilo estava queimando dentro de mim, só que eu não conseguia, cara. Pensa numa sensação horrível.
Quem já sonhou tentando correr, chegar num lugar que não consegue chegar? E aí, chegou o dia do tal do encontro com Deus. Eu passei a noite na favela, usando droga, de quinta para sexta. Sexta-feira, passei o dia bebendo, usando droga. Quando chegou a hora de ir para o retiro, eu pensei que eu ia chegar em casa e ia dormir. Quando eu cheguei em casa, as malas estavam lá. O anjo fez as malas. O anjo era minha mãe. Minha mãe tinha feito toda a combinação com ele já. Fez as minhas malas. Dali a pouco chegou a Brasilhona lá na frente, só que não era ele que estava dirigindo. Era um sobrinho dele, quase 2 metros de altura, forte. Desceu do carro, falou, o tio mandou te buscar. Eu falei, que esse amor todo, estou indo, né, irmão? Bora. Cheguei na frente da igreja, tinha um ônibus que ia, né? E aí a igreja era assim, tipo o mezanino de vocês ali, só que embaixo era o estacionamento, e a igreja era em cima, tinha um vidro, e estava todo mundo lá já sentado, que era o pré-encontro, né? Que ali eles davam todas as dicas de como ia acontecer as coisas. E aí eu falei, eu vou lá, né? Aí o sobrinho dele falou, não, você vai para o ônibus. Eu falei, irmão, os caras estão lá, não, mas você não precisa. Eu falei, então tá bom. Então eu vou no banheiro. Ele falou, então eu vou com você. Os caras não queriam que eu escapasse mesmo. E eu já saí dali, irmão, já fazendo as contas. Eu falei, cara, nós vamos uma cidade vizinha lá, que era 50 quilômetros, que eu já conhecia tudo, perto da BR. Aí, quando chegou lá perto, que o ônibus entrou nas ruas de terra, eu passei na frente de um botequinho daquele que a luzinha fazia assim. Falei, é aí mesmo que eu vou tomar um conhacão e vou, ó. Eu já estava aziado já. É horas, irmão, é horas sem a droga, a coisa começa a queimar por dentro, começa a fazer um turbilhão por dentro, e você tem que usar. Só que eu lembro que quando aquele ônibus entrou por aquela porteira, Jorge, parece que tinha aberto um portal, assim, alguma coisa estava diferente, aquela ansiedade que estava aqui dentro, ela fez assim, pum. Aí já veio, hoje em dia já pode falar que a gente já não faz mais, né? Já veio aquele letreiro de fogo, aqueles negócios, eu falei, olha, tem um negócio aí, cara. E começaram a ministrar, e aquelas ministrações começou a fazer sentido, olha que loucura. E aí chegou o sábado, teve as ministrações da manhã, o teatro, quase tive um infarto no teatro, que era eu ali, né, apanhando. Até hoje eu choro quando tem o teatro, só de lembrar já me dá vontade de chorar. E aí aquele pastor falou assim, cara, geralmente depois do almoço a gente fala para os caras ir dormir, para dar uma descansada, mas hoje eu vou fazer diferente. Vocês não vão descansar, vai orar. Nós estamos numa chácara, tem árvore, tem mato, tem cimbrenha aí para o mato, vai orar, vai buscar, vai conversar com Deus. Irmãos, já ia para quase um ano que eu estava dentro da igreja ali, indo e vindo. Eu nunca tinha orado de verdade, tipo em casa, sozinho. Orava na igreja, enquanto alguém orava, eu fechava o olho. E ficava pensando para onde que eu ia depois do culto. É sério. E aí eu achei um tronco assim, me ajoelhei naquele tronco e comecei. Falei, ó, cara, vou jogar real para você. Se você existe de verdade mesmo, então me cura, velho. Me cura, porque eu não estou dando conta. Eu estou aqui só com a cabeça de voltar para usar mais uma. Estava tremendo já essa altura. E aí, se você me curar, eu vou fazer tudo que esses loucos estão falando aí que eu vou fazer. Pregar a palavra, voltar para minha esposa. Vou deixar, na época eu usava o termo pau-torar. Lembra que eu mandei você guardar a frase do que o crack foi a sensação melhor que eu tive na minha vida, até naquele momento? Então, só tem uma forma de explicar isso. Parece que o mundo parou. Acho que se eu tivesse olhado para o relógio, o ponteiro do relógio estava parado. Porque eu estava ali, eu tinha consciência de que eu estava ali, mas já não era o mesmo lugar.
E é como se alguém chegasse, me pegasse no colo, eu fosse um bebê. E eu tive aquela sensação dentro de mim, assim, que disse assim, ó, tá bom, vamos fazer assim. Cara, que sensação maravilhosa. Mas sabe o que é louco? Não é que nem o crack. Ela nunca mais saiu de mim, aquela sensação, porque era o próprio Jesus que estava ali comigo. Só que, cara, com toda essa loucuragem que eu contei para você aqui, existe esse termo aqui, loucuragem? Com toda essa loucuragem que eu contei aqui para você, deu para você perceber nas entrelinhas que eu fiz muita porcaria? Deu para você perceber nas entrelinhas que eu quebrei os 10 mandamentos? E eu achava que não tinha perdão mais para mim? Porque eu tinha feito muita gente sofrer, de todas as formas que você puder pensar. De repente, veio aquela sensação, não foi uma voz, mas foi uma sensação, e disse, abre sua Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. Quando eu abri, estava lá, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você me fez chorar hoje. Postei lá, mandei para minha esposa, falei, ó, com direito a louvor temático hoje. Que essa é a minha história, irmão, está aqui, ó, nova criatura, está no meu carro, está nas minhas coisas, está aqui, está na minha vida, está na minha alma, está no meu espírito, e eu me tornei naquele momento verdadeiramente nova criatura. E agora sim, eu saí dali, eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, que eu estava subindo as escadas, a minha mãe olhou para mim e começou a chorar. Estava estampado no meu rosto, minha face transformou. Depois de alguns meses, a Vanusa resolveu me dar uma chance. As coisas voltaram a acontecer. Depois de 6 meses comigo, ela se converteu. E aí, agora sim, irmão, e hoje eu estou aqui contando para você essa história linda. Daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Hoje, antes de subir aqui, eu mandei a mensagem para eles e falei, estejam em oração, porque eu vou contar a nossa história. O que impacta é o que o diabo fez, irmão. Mas numa próxima vez, teu pastor vai me chamar aqui para me contar o que Jesus fez da minha vida. Sabe, Deus é maravilhoso. Não tem impossíveis para Deus. Nunca desista de ninguém. Não tem ninguém tão ruim que Deus não possa transformar. Sabe, queridos, se uma pessoa ainda não mudou, é porque ela não teve um encontro com Jesus, porque quem tem um encontro com Jesus não fica normal. Quem tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. Independe se nasceu na... Consegue um lenço para mim, Madalena? Estou com um problema aqui. Independente se nasceu, obrigado, se cresceu na igreja, ou se foi do mundo, ou se tem 80 anos, está no mundo ainda, Deus pode pegar. Eu tenho meus velhinhos do Prato do Amor lá, que 70, 75, 80 anos, que se converte por causa de uma marmita. Deus usa tudo, Deus usa todas as coisas. A gente só precisa estar disponível em amor. O que transformou a minha vida foi o amor. O amor através do Evangelho. Se alguém ficasse na minha cola dizendo que eu não tinha que fazer, aonde eu tinha que ir, como eu tinha que me portar, eu não ia aceitar. Foi o amor daquelas pessoas naquela célula que me recebiam drogado, bêbado, fedido, porque eu não tomava banho. Desculpa aí, irmão. Mas a paciência e o amor deles valeu a pena. Sabe um prazer que eu tive? Algum tempo atrás, essa pessoa que cuidou de mim foi ordenado diácono lá na Alcance Pinhais.
E um dos pastores que estava lá e colocou a mão sobre ele fui eu. Eu e minha esposa. Sabe aquele traficante que botou o cachimbo na minha boca? Eu devolvi o favor para ele. Ele é membro da Alcance Curitiba. Chegou um tempo que eu parei de contar as famílias e as pessoas que foram impactadas por causa dessa história. De uma pessoa que olhou para mim e não viu o que o resto do mundo via. De uma pessoa que olhou para mim e falou: se Jesus me transformou, Ele pode transformar esse cara também. Sabe, eu estou aqui essa noite para dizer para você, eu não sei onde é que você está lutando, se é um irmão, se é um pai, se é uma mãe, se é um marido, se é uma esposa, se é um filho, se é um amigo, se é um vizinho. Só esteja lá. Porque dentro de você habita alguém que pode transformar a vida dessa pessoa se você estiver por perto. Não desista. Não pare de orar. Não pare de acreditar. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Eu vou clamar ao Espírito Santo agora para trazer à tona aí as pessoas que talvez já passou pela sua vida e que ainda dá tempo de você alcançar, que ainda dá tempo de você mudar, que ainda dá tempo de você transformar. Conversa com Deus agora. Não é sobre mim. A história que eu contei aqui hoje, ela não é minha, ela é de Jesus. A história do pastor Madaleno não é dele, é de Jesus. A história do pastor Luciano não é dele, é de Jesus. E quando a gente entender isso, não vai ter nada difícil. Não vai ter situação nenhuma que não possa ser resolvida. Senhor, eu peço essa noite, Pai, que o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos como o Senhor me visitou naquela primeira vez. Que o Senhor possa transformar o interior de cada um de nós, cada um na sua proporção, cada um no seu momento, cada um naquilo que precisa receber hoje. Porque não é pela minha história, por aquilo que foi falado aqui que o Senhor vai fazer, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo que a transformação acontece. Eu não sei o que cada um aqui precisa, mas eu sei que o Senhor pode operar qualquer milagre, e eu peço nesta noite, opera o milagre que está no coração deste meu irmão e desta minha irmã agora. Pai, que hajam transformações de vida, que familiares sejam alcançados, que amigos sejam alcançados, que cônjuges sejam transformados, que filhos sejam tocados e alcançados pela Tua graça. Pai, se há alguém aqui com filhos que estão fora de casa, preso pelas drogas, que o Senhor possa mandar lá agora um anjo, Pai, para que ele possa voltar e retornar e estar de novo na casa do Senhor contigo. Pai, eu quero abençoar cada família aqui representada e clamar por um milagre do Senhor. E se há alguém entre nós que ainda não Te conhece, que ainda não entregou a sua vida, se há alguém entre nós que ainda não Te vê como Senhor e Salvador, que o Teu Espírito Santo possa alcançar neste momento. E que o Senhor possa falar ao coração dele, assim como um dia o Senhor falou ao meu coração. Que haja, Senhor, um renovo da fé neste lugar. Que todos aqui possam queimar e estar apaixonados por Ti, como eu ainda estou 20 anos depois desta história, Pai. Oh Senhor, acende a chama, para que mais e mais histórias como essas possam ser contadas nesse púlpito, Pai.
Ó Deus, eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.